Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí do jogo aberto, comentando tudo sobre o Flamengo, né? Que vai enfrentar agora o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e também sobre o mercado da bola do Flamengo aí, né? Sobre a chegada de Claudinho, Paquetá e muito mais nesse vídeo aqui. Então, sem mais enrolação. Do Landim, que também deu declarações, comentou aí as possíveis chegadas do Claudinho e também do Lucas Paquetá. Vamos ouvi-lo. Acho que ele é um jogador que eu espero que isso tudo se resolva de forma positiva para a vida dele. E se isso vier a acontecer, eu não tenho dúvida que ele vai encerrar a carreira dele no Flamengo, porque ele tem um amor pelo clube gigantesco e a gente reconhece isso e, de certa forma, se pudesse contar com ele jogando conosco, cara, camisa 10 da seleção brasileira, pô. Mas qual é a situação Apenas isso. E a gente precisa conversar com o clube dele. A gente não esconde, é muito tempo que a gente já vem mantendo contato com o Claudinho, que ele é, vamos dizer assim, meio que um objeto do desejo pra gente. Jogadoraço, né? E ele... Mas assim, ele é meio ídolo lá, ele assim, foi considerado o melhor jogador já há alguns anos lá na Rússia e tudo isso. Mas, assim, jogador, assim, também tem um lado dele de sabe, disputar campeonatos europeus ou de disputar grandes campeonatos internacionais, vamos dizer. Lá ele não está podendo disputar os campeonatos europeus. A gente está meio que usando também um pouco, vamos dizer assim, dessa potencial vontade dele querer voltar para cá, sempre tendo contato com ele e tudo. A gente chegou, vamos dizer assim, num meio acordo com ele. O problema é com o clube que não quer se desfazer dele. O Landim falava sobre como o Flamengo foi mandando algumas propostas e o clube do Claudinho, num primeiro momento, falou, não, vamos ver. O Flamengo chegou à proposta desejada pelo clube e o clube aí, nesse momento, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso que eu quero vender o jogador. Então, o Flamengo está nesse impasse aí com o clube russo para fazer o negócio com o Claudinho e o Paquetá. Também acho que entra um pouco nesse lado do que a gente vinha falando do Gabriel. A gente não sabe o futuro do Paquetá, o próprio Landim fala sobre isso. Ele até não consegue ser mais claro quanto a essa negociação, porque ele mesmo fala, a gente precisa esperar a definição. Ele até brinca, era um jogador, ou é um jogador que foi desejado pelo Manchester City, e a transferência estava na casa dos 80, 90 milhões de libras. Então ele até brincou, não é tão fácil assim quanto parece, né? Apesar dele ser flamenguista e querer talvez voltar ao clube. Vou começar falando do Claudinho ou do Paquetá, vocês que mandam aí. Bom, fato é, o Flamengo precisa de jogadores assim, Eugênio, para a gente começar a falar desses dois possíveis reforços. O Flamengo, você viu ali, né? A gente fez a seleção dos reforços até agora no Campeonato Brasileiro. Não tinha ninguém. Ninguém do Flamengo. Mas precisa de caras assim? É sempre preciso se reforçar. O Flamengo é a grande potência econômica do futebol brasileiro. Normalmente é o clube que mais gasta nas janelas de transferências. Ano passado foi assim. Só com o Luiz Araújo foram 40 e poucos milhões que o Flamengo gastou. Só com um jogador, por exemplo. E até agora nada, está passando em branco. E esse ano é eleitoral. Veja bem, é ano eleitoral. O Flamengo tem essa questão também, porque o Landim é um presidente que se elegeu e governou até agora com uma junção de forças políticas do clube. Nesse momento, justamente agora, durante a janela, alguns dirigentes importantes da estrutura administrativa do Flamengo estão saindo, porque vão apoiar a chapa de oposição, entre aspas, que é a chapa do BAP, um dos dirigentes do Flamengo. Então, Rodrigo Totti saiu, que era o diretor financeiro, por exemplo, né? O Landim já declarou apoio ao Danche. Então, o Flamengo vive um momento eleitoral que você pensar, passar uma janela em branco é difícil para a organização política. Vamos ver como é que vai sair essa situação. Agora, o Paquetá me parece pouco provável, porque se ele for suspenso, não tem como jogar, porque a tendência é que a FIFA amplie essa pena para o mundo inteiro.
Se ele for liberado, ele tem mercado para jogar na própria Premier League, como, por exemplo, no City, né? Então, acho que dificilmente ele viria para o Flamengo agora. Até o Landim fala assim, encerrar a carreira no Flamengo. Sim. Então não é para agora. E o Claudinho, pelo que ele coloca ali, os caras vão subindo. Vou colocar um preço aqui que o Flamengo não vai pagar. O Flamengo chega no preço e fala assim, não sei se eu quero. É mais difícil a situação, parece que não há mesmo um interesse. Agora o Flamengo precisa se mexer no mercado, precisa jogar pesado, porque, repito, Rodrigo Duncho de um lado, BAP do outro, a coisa vai esquentar a partir de agora nos bastidores da Gávea. São dificuldades diferentes, né? A gente falou do caso do Gabigol sobre uma possível suspensão. A possível suspensão do Paquetá envolve talvez o Paquetá nem ter carreira a encerrar. Ele seria afastado do futebol definitivamente. Então, esse realmente é um risco muito grande. Sobre o Claudinho, esse é o problema de você querer jogador muito bom, né? Porque você quer comprar, mas se o outro não quer vender, precisa ver até onde vai a resistência. É a multa, né? Mas aí a multa é muito alta. Aí fica inviável. E cá para nós, o Claudinho é um excepcional jogador, mas o principal o Flamengo tem, que é poder de compra. Não é o último jogador do mundo. Se não puder com o Claudinho, que se reforce de uma outra maneira, sim, é importante reforçar elenco, é importante... É dia 23 de julho, professor. O Flamengo está entrando numas, Matheus, me lembra, mal comparando, tinha uma época que o Milan comprava um monte de jogador para os outros não comprarem. Então, o Milan tinha jogador ali que nem usava isso no mercado europeu. Agora, em relação ao nosso mercado aqui, se o Flamengo traz um jogador como o Claudinho, como o Paquetá, a distância que já é grande, aumenta ainda mais. Tem uma briga particular, principalmente com o Palmeiras, né, de elenco, de poder de compra. Tem todas essas questões. Não é só, o Flamengo precisa de reforços. Não é questão de precisar. É uma outra necessidade, é um outro nível de necessidade. Reforço para os outros é gente para jogar, vestir a camisa e jogar. A gente está vendo aí, todo mundo está botando os caras para jogar. O Flamengo é um outro nível de necessidade. O Claudinho não chega para jogar, Prates? É um jogador pronto, né? O perfil de contratações do Flamengo, os nomes comentados pelo Flamengo, estou com o professor, de um nível acima do que a gente está acostumado. São jogadores que estão ou muito bem na Europa, ou estão muito bem na América do Sul. O Paquetá, claro, acho que é a negociação mais difícil, olhando para a situação dele ainda mas indefinida. tem isso. Eu acho que falar em Paquetá, em transferência do Paquetá, é antecipar os fatos. Exato. Agora, ele é um cara que chegaria... Tenho a impressão, vocês podem discordar aqui, mas é um cara que chega, toma, a camisa é sua e joga. Ainda que o Flamengo tenha ali pelo meio de la Cruz, né? Tudo bem, aí é uma outra questão. Mas não dá para imaginar um Paquetá chegando e ficando no banco. Estou muito louco. E o Claudinho, que talvez seja uma negociação mais realista, vai para o torcedor que está nos acompanhando agora, nessa reta final de F360. Chega também para ser titular? É um cara que hoje chega e já está pronto? Eu não sei se de cara, mas se não virar um titular logo a curto prazo, vai brigar muito para virar. A questão é tira quem? Essa é a questão. Eu tenho uma visão diferente da do Eugênio. O Tite é bem pago, hein, prof? A minha visão é um pouco diferente. Eu acho que não precisa contratar. Agora, como a gente fala você acha que o Flamengo não precisa? Não precisa. Eu acho que o elenco é muito bom, dá conta aí de todos os recados que tem de dar conta. Vai sofrer com alguns desfalques aqui, convocações a colar, como sofreu durante a Copa América, por exemplo. Mas talvez, se não tivesse Copa América, alguns jovens não apareceriam. É uma questão de como o clube vai se comportar para trabalhar na janela de transferências de contratações, né? O Tite certamente não vai vetar jogadores desse nível. Não vai vetar. Prates, vou te fazer uma pergunta. Real Madrid, campeão de La Liga, campeão da Champions, precisava de reforço? Não. Quem ele contratou? Mbappé. É isso. Vai, Prates. Não, porque assim... Professor, você acha, só para eu pegar a opinião dos três aqui, o Flamengo precisa hoje de reforço? Precisa ir atrás? Precisa porque é o Flamengo, assim como o Real Madrid precisa porque é o Real Madrid. É a política, é o que você quer ser. Você quer ser o quê? O Flamengo quer se manter como Vocês estão olhando para fora um pouco do campo. O rei da América. Vocês estão olhando para fora um pouco das quatro linhas ali, do que o Tite tem à disposição. Precisar é um termo relativo. Alguns precisam para montar um time, outros precisam para reforçar um elenco.
Outros precisam para manter uma hegemonia. Esse é o caso do Flamengo. E é o caso do Real Madrid na Europa também. É um outro tipo de necessidade. Não é que precisa para jogar na quarta-feira. Precisa porque as pretensões são grandes. Tá certo. Entendeu, Prats? Não, entendi, respeito. Tem uma visão diferente. Se você tem um elenco com a fartura que tem o Flamengo, com o investimento que tem o Flamengo, com a qualidade que tem o Flamengo, aí você fala o seguinte, mas o grande jogador você vai vetar? Não vai vetar. Você pode contratar o Claudinho, tem condição de contratar o Claudinho? Vai contratar o Claudinho. Precisar, para mim, não precisa. Mas se ele chegar, ele vai ficar à disposição para jogar? Pode. Tem em mente o seguinte, Prats, a gente está vislumbrando aqui não só o momento atual, Sim. mas o que, se você traz um jogador desse, não é por 6 meses. Sim. Vai trazer pelo menos por 2 anos. 2025, ano que vem, meio do ano, o Flamengo já está classificado, vai disputar o Mundial de Clubes, vai enfrentar clubes europeus, vai enfrentar clubes de todo o mundo, clubes, por exemplo, do Oriente Médio hoje, com muito poder financeiro e tal. O Flamengo não quer chegar como pequeno nessa situação. Sim, mas vai chegar. Uma outra informação que o Landim trouxe aí no podcast, que foi o Charla ontem, que o Flamengo está em negociações avançadas para comprar um clube em Portugal, o Leixões, para internacionalizar a marca. Imagina os jogos do Leixões, o que tem de flamenguista brasileiro e flamenguista morando em Portugal hoje, é uma enormidade. Tem células da torcida do Flamengo, embaixadas da torcida do Flamengo nas cidades portuguesas. Imagina o Flamengo em Portugal, o potencial que ele não tem para... Então o Flamengo pensa grande. E pensando grande, ele vai sempre procurar melhor. Porque tem hoje a possibilidade financeira de fazer isso. Sim. Tem dinheiro para fazer isso. O Flamengo está aí trabalhando para construir seu estádio, para buscar cada vez mais. Então é pensar cada vez maior. Necessidade é muito relativo. É isso. Quando eu vou no supermercado que eu quero pegar chocolate, que a Patrícia fala, precisa. Precisa porque eu quero ser feliz. E se não pegar o chocolate, é infeliz? Depende. Se você não pegar esse chocolate, você vai ser menos feliz, professor? Às vezes, sim. Depende do dia do mês, se eu tenho dinheiro para o chocolate. O Palmeiras... O Flamengo tem dinheiro toda hora. O Palmeiras, Prates, você está falando aí que o Flamengo é uma outra maneira de trabalhar futebol. Não, calma, deixa eu falar uma coisa. O Palmeiras está sofrendo, agora vai sofrer com as lesões do Piquerez e do Estevão, né? Então, o Mike, o Murilo, é verdade, a produção está lembrando aqui, jogadores que estão fora. Então, assim, você hoje não precisa. O professor não precisa do chocolate hoje. Não, precisa todos os dias. Chocolate... Mas, e se daqui um mês lesiona o ponta-direita, o meia-direita? Aí a gente vai cair num outro assunto, Matheus. Se você tiver, por exemplo, a base que tem o Palmeiras, às vezes você trazendo um jogador que não está aqui e investindo para esse jogador, você não vai utilizar o Vitor Reis, que apareceu muito bem, fez gol em clássico. Se o Palmeiras tivesse talvez 5 ou 6 zagueiros, o Vitor Reis não jogaria. O Flamengo usou muito a base agora, no meio do ano. E muito bem. Mas os garotos perderam um pouco de espaço, né? Agora. Sim, porque aí vão voltando os titulares. É uma resposta muito boa. Então, vão assim, desaparecendo, mas... O garoto nem chegou a ser relacionado nesses últimos jogos, né? Às vezes tem um jogador que você olha para a idade... Deu resposta. Ele parece não estar tão pronto com 17, 18 anos, e geralmente não está, o normal é que não esteja. Um jogador de 28, 30 já está, tem uma carreira consolidada. Eu vou no de 28, 30, tá bom. Mas será que esse de 28, 30 ele vai oferecer tão melhor ou tanto mais do que o de 18, 19? Não sei. Cada caso é um caso. Porque o grande jogador de 18 e 19 hoje é de tiro curto. Ele vai jogar 6 meses, no máximo 1 ano, e vai ser vendido. Mas o de 28, grande jogador. Você vai esperar, se ele der uma resposta ruim em 6 meses, você vai esperar mais 1 ano para ele começar a jogar? Porque você vai contratar de 28, 29 para dar a resposta para ontem. Você imediata. Você vai chegar aqui, Claudinho, olha, espera 4 meses. Não. É para jogar Mas é que você vai no jogador que você tem certeza que vai dar a resposta. Não é dúvida. Tem dúvida que o Claudinho vai jogar? Eu não tenho. Não, é que garantia não tem com ninguém. Eu imagino que, assim, para dar errado tem que dar muita coisa errada. Mas o risco de dar errado é bem menor. Bem pequeno, é bem baixo. Claro bem menor. Bem baixo, claro. Mas aí você vai planilhar que garotos estão para aparecer, que posições, quanto de garoto e quanto de jogador experiente. O Lohan que jogou aí algumas vezes... É o que perdeu um pouco de espaço agora, né? Perdeu espaço, mas ele já é um jogador que o mercado exterior já começou a dar uma monitorada. Talvez se tivesse o Claudinho, não tivesse o Lohan. Tem 17 anos. Acho que é uma questão de você desequilibrar. Vambora! Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. A imprensa aí fala um pouquinho aí sobre os reforços do Flamengo, que pode pintar aí depois da entrevista aí de Landim, né? Ele no podcast aí, Charla, né? Ele comentou bastante sobre isso, falou um pouquinho também sobre o Gabigol.
sobre a proposta que fez para o Gabigol, né? Depois de muito tempo, eles resolveram botar um teto máximo aí, que é 1 ano, e um salário muito maior do que ele estava recebendo, né? Foi especulado aí na época entre 2 milhões e 300 mil reais, né? Mas ele não confirmou, mas vamos dizer que seja por essa faixa aí, né? Mais de 2 milhões. Então, é um salário muito bom, mas o tempo realmente é curto, né? Mas Gabigol, ele poderia, né, assinar esse contrato aí com o decorrer, né, do ano aí, né? Ele jogando bem, o salário, o tempo de contrato aumente, né? Porque vimos que no jogo que ele entrou aí, ele entrou bem, né? E foi essencial para a vitória do Flamengo. Então, se ele continuar fazendo esse mesmo jogos aí, entrando bem assim, automaticamente o Flamengo vai fazer uma renovação com ele de muitos anos para não perder o jogador, né? Então seria bom tanto o Flamengo quanto para ele. Mas é isso, o Flamengo também está investindo em contratações, Claudinho é um deles, né? O Flamengo não vai, né, deixou bem claro que não vai desistir de Claudinho, né? É um reforço aí que é muito forte para o Flamengo. O Flamengo já esboçou, né, esse desejo muito claro. O jogador também já esboçou esse desejo de vir atuar para o Flamengo, tanto que já rejeitou 2 propostas do Zenit de renovação. Então, deixando bem claro, não resposta direta ao Zenit: eu não quero ficar e quero ir para o Flamengo atuar lá no projeto que eles me mostraram. Essa aí é a opinião, né, que eu tenho para vocês sobre esses reforços que podem pintar aí no Mengão para essa janela agora aqui. E aí, o que acharam? Comente pra gente aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.